Bem-vindos ao trabalho de conclusão de curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O impacto dos jogos interdisciplinares no desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes. Cursos de licenciaturas em Pedagogia e Letras, Sala 020, Grupo 002. Orientador Leandro Piazon Correia. Integrantes: Amanda da Ponte Arruda, Ana Edith Casassa Lani, Ana Paula dos Santos Novelli, Daniela Ferreira Feitosa Martinez, Fernanda Nogueira Faria, Juliana de Moraes Vieira, Lucas Perotto Ciavarelli e Samanta da Ponte Arruda. Olá, eu sou a Samanta, aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp. O ensino tradicional, embora tenha sido dominante por muito tempo, enfrenta atualmente críticas por sua falta de adaptação às mudanças e pela transmissão deficiente de conhecimento. Este trabalho propõe alternativas como a utilização de jogos interdisciplinares para melhorar as habilidades cognitivas, resolver problemas e promover o pensamento crítico entre os alunos do ensino fundamental. Baseado em consulta bibliográfica sobre temas como jogos, metodologias ativas e ensino-aprendizagem, ele destaca a necessidade de transição dos métodos tradicionais para abordagens mais interativas. Reconhecendo o contexto tecnológico diversificado das salas de aulas, ele enfatiza a importância de métodos de ensino ativos para engajamento dos alunos e seu desempenho acadêmico. A introdução de jogos interdisciplinares no ensino fundamental visa explorar os impactos positivos no desenvolvimento cognitivo e emocional, promovendo uma aprendizagem mais significativa e alinhada às novas demandas educacionais. Meu nome é Daniela e eu vou falar sobre a justificativa do nosso tema. Os jogos interdisciplinares surgem como uma necessidade diante das transformações sociais, culturais e econômicas que definem o cenário global contemporâneo. Em um mundo cada vez mais complexo, que existe a necessidade de habilidades, o ensino tradicional, caracterizado por sua estrutura rígida, mostra-se inadequado para preparar os alunos de maneira efetiva para os desafios futuros. Diante disso, a abordagem de aprendizagem ativa, como jogos, acabam ganhando destaque por sua capacidade de proporcionar experiências educacionais mais dinâmicas, significativas e alinhadas com as competências exigidas no século XXI. A eficácia dessas abordagens no engajamento dos alunos e fortalecimento do processo de aprendizagem tem sido associada a melhoras significativas na motivação dos estudantes, na retenção de conteúdo e no desenvolvimento de habilidades críticas, como pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração. Esses resultados sugerem que métodos convencionais de ensino podem falhar, já que alunos podem perder o interesse e não conseguirem compreender os conteúdos que estão sendo abordados. Desta forma, justifica-se a investigação da proposta que surge não apenas na identificação de estratégias pedagógicas inovadoras, mas também no potencial de transformação que essas estratégias representam no processo educacional como um todo. Portanto, busca-se identificar como os jogos interdisciplinares podem promover o aumento na capacidade de trabalhar em equipe, de fortalecer a autoimagem e a confiança dos alunos. Para tanto, a pesquisa examina como a interação e o envolvimento no contexto de jogos contribuem para o desenvolvimento de competências socioemocionais vitais para os alunos. Olá, me chamo Ana Paula, sou do curso de Pedagogia da Faculdade Univesp e vou falar um pouco sobre objetivos gerais. Investigar como a implementação de jogos interdisciplinares em sala de aula pode melhorar as habilidades cognitivas como resolução de problemas e pensamentos críticos entre os alunos do ensino fundamental. Entender o efeito direto que os jogos interdisciplinares têm no desenvolvimento das habilidades cognitivas essenciais, buscando evidências de melhoria na capacidade dos alunos de enfrentar problemas complexos, exercitar o pensamento crítico e aplicar lógica e raciocínio em situações diversas, como resultado direto da participação em atividades lúdicas que integram conhecimentos de múltiplas disciplinas.
Avaliar o impacto dos jogos interdisciplinares no desenvolvimento emocional dos alunos, focando em aspectos como colaboração, autoestima e resiliência, compreender as mudanças no desenvolvimento emocional dos estudantes que participam dos jogos interdisciplinares. A teoria da aprendizagem baseada em jogos constitui um paradigma inovador que reconfigura o processo educacional, destacando-se por sua capacidade de fomentar uma experiência de aprendizado mais engajadora e efetiva através da utilização de jogos. Essa abordagem pedagógica se fundamenta em diversos princípios psicológicos e educacionais, dos quais se destacam o envolvimento ativo do aluno, o feedback imediato e a aprendizagem contextualizada. O envolvimento ativo é essencial para a aprendizagem significativa, pois coloca o aluno no centro do processo educativo, incentivando-o a participar ativamente na construção do seu conhecimento. Os jogos, por sua natureza interativa, promovem essa participação ativa, desafiando os alunos a pensar, decidir e agir dentro dos cenários propostos. O feedback imediato fornecido pelos jogos é outro pilar crucial, permitindo que os alunos compreendam as consequências de suas ações em tempo real. Este recurso contribui para um ciclo contínuo de tentativa e erro, aprendizado e adaptação, facilitando a assimilação de conceitos e a correção de equívocos de maneira dinâmica e autônoma. A aprendizagem contextualizada, por sua vez, refere-se à capacidade dos jogos de simular situações reais ou hipotéticas, nas quais o conhecimento adquirido pode ser aplicado. Essa imersão em contextos significativos torna o aprendizado mais relevante e memorável, ajudando os alunos a estabelecer conexões entre o conhecimento teórico e a sua aplicação prática. Desenvolvimento cognitivo. Podemos definir desenvolvimento cognitivo como a ampliação gradual da capacidade de assimilar informações, relacioná-las com as informações prévias e elaborar novos conhecimentos. Relaciona-se com a capacidade de aprender, reter informações e responder aos novos desafios. Os jogos educativos são uma poderosa ferramenta para desbloquear o potencial cognitivo das crianças, pois ao estimularmos diferentes habilidades cognitivas e proporcionarmos um ambiente de aprendizado divertido, contribuímos para o desenvolvimento integral da criança. Entendimento sobre regras, esperar a sua vez, ganhar e perder, raciocínio matemático, conhecimentos linguísticos, ampliação de vocabulário, estímulo à comunicação, interação, desenvolvimento físico-motor, concentração, imaginação, destreza, pensamento e raciocínio lógico, reflexão sobre até as jogadas dos outros integrantes da dinâmica do jogo em questão. Essa abordagem, através dos jogos, propicia a criação de ambientes de aprendizado dinâmicos, eficazes e motivadores. O desenvolvimento cognitivo influencia tanto na capacidade de aprendizagem, quanto na desinibição social, no desenvolvimento da comunicação, no fortalecimento emocional, influenciando vários aspectos da vida do aluno. A integração de jogos que cruzam fronteiras disciplinares representa um avanço significativo na pedagogia contemporânea, oferecendo uma abordagem educacional mais rica e diversificada. Estudos recentes que investigaram a implementação de jogos interdisciplinares no ambiente educacional revelam resultados promissores, destacando a capacidade desses jogos de promover um entendimento mais abrangente e integrado dos conceitos ensinados. Através da combinação de elementos de diferentes áreas do saber, os jogos interdisciplinares encorajam os alunos a fazerem conexões criativas e a aplicar o conhecimento de maneira holística. Os alunos engajados em jogos interdisciplinares demonstram uma maior capacidade de aplicar conceitos matemáticos em contextos científicos ou de utilizar habilidades linguísticas para explorar
temas históricos, evidenciando a efetividade desses jogos em quebrar barreiras tradicionais entre as disciplinas. Essa abordagem não apenas enriquece o processo de aprendizado, mas também reflete a natureza interconectada do conhecimento no mundo real, preparando os estudantes de forma mais eficaz para os desafios multifacetados. Desafios e limitações. Apesar dos inúmeros benefícios a respeito da implementação de jogos interdisciplinares dentro do ambiente escolar, da proposta pedagógica, do ambiente de sala de aula, existem também vários obstáculos nessa implementação. O professor ele necessita ter um conhecimento interdisciplinar muito bem fortalecido, ter criatividade, habilidade pedagógica para fazer essa vinculação do conhecimento com a parte lúdica e ser atrativo para o aluno. E muitas vezes esses jogos demandam de muita habilidade tecnológica, recursos, materiais que não estão disponíveis na escola e até do próprio tempo do professor para elaborar uma proposta bacana com um visual atrativo. Os jogos pedagógicos fazem parte de uma abordagem inovadora de ensino, que muitas vezes sofre resistências, tanto da parte da coordenação, quanto até dos próprios pais. Aquela famosa frase que o meu filho vai para a escola para estudar e não para brincar. O que as pessoas não entendem é que estamos lidando com alunos, com crianças de uma geração diferente da nossa, Cresceram imersos no ambiente tecnológico, com muita informação o tempo todo, descontraído, interativo, e que o modo de ensino tradicional, empregado na maioria das escolas, precisa ser reformulado, para poder ser atrativo e tornar a aprendizagem prazerosa para os alunos. Os jogos em si têm se mostrado muito eficaz nesse fortalecimento da aprendizagem e no desenvolvimento de várias habilidades dos alunos, tanto habilidades físicas, emocionais, cognitivas, além de ser um recurso com uma alternativa muito interessante para as crianças que possuem alguma dificuldade de aprendizado, O que traz para o professor também uma responsabilidade de propor jogos inclusivos para as diversas dificuldades que existem presentes ali dentro da sala de aula. Meu nome é Lucas e vou falar sobre a metodologia. Esse estudo incorporou dados secundários provenientes de outros levantamentos e pesquisas relacionadas ao tema dos jogos interdisciplinares. A inclusão desses dados secundários enriqueceu a análise ao fornecer uma perspectiva mais abrangente e contextualizada sobre o assunto. Os dados secundários foram obtidos por meio da revisão da literatura acadêmica, incluindo artigos científicos, livros, relatórios de pesquisas e teses que abordam aspectos relevantes dos jogos interdisciplinares na educação. Esses dados foram utilizados para fomentar teoricamente a pesquisa, fornecer insights adicionais sobre os benefícios e desafios dos jogos interdisciplinares e contextualizar os resultados obtidos nesse estudo. A inclusão desses dados permitiu uma análise mais abrangente dos jogos interdisciplinares, incorporando perspectivas e evidências de estudos anteriores. Isso proporcionou uma base sólida para a discussão dos resultados, permitindo comparar e contrastar as descobertas desse estudo com as conclusões de pesquisas prévias. Os dados corroboram os achados desse estudo, destacando a eficácia dos jogos interdisciplinares como uma estratégia pedagógica promissora para promover o engajamento dos alunos e facilitar a aprendizagem de conteúdos multidisciplinares. Além disso, os dados secundários fornecem insights adicionais sobre melhores práticas na implementação de jogos interdisciplinares, bem como benefícios a longo prazo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos. Considerando os resultados e descobertas deste estudo sobre a implementação de jogos interdisciplinares no contexto escolar, surgem diversas áreas para investigações futuras que podem ampliar e aprofundar o entendimento sobre essa abordagem pedagógica inovadora. Uma área de pesquisa promissora seria realizar estudos longitudinais para avaliar o impacto a longo prazo dos jogos interdisciplinares na aprendizagem dos alunos. Outro aspecto importante a ser explorado é a adaptação dos jogos interdisciplinares em diferentes contextos educacionais e para diferentes grupos de alunos.
incluindo escolas urbanas e rurais, públicas e privadas, bem como alunos com necessidades especiais. Além disso, é fundamental explorar estratégias eficazes de avaliação dos jogos interdisciplinares, incluindo métodos para medir o aprendizado dos alunos, o engajamento, a colaboração e outras habilidades desenvolvidas por meio dessa abordagem. É importante explorar o impacto dos jogos interdisciplinares no desenvolvimento profissional dos professores, incluindo como essa abordagem influencia suas práticas de ensino, crenças, atitudes em relação à educação. Investigações futuras nessas áreas podem contribuir significativamente para o avanço do conhecimento sobre os jogos interdisciplinares e sua implementação eficaz no contexto escolar, fornecendo insights valiosos para educadores, pesquisadores e formuladores de políticas educacionais. Os resultados obtidos através da revisão de literatura e da metodologia adotada e análise dos dados mostraram que a implementação de jogos interdisciplinares proporciona benefícios significativos no contexto educacional. Os dados revelaram que os jogos interdisciplinares são ferramentas pedagógicas eficazes para melhorar as habilidades essenciais, como resolução de problemas, pensamento crítico e memória dos alunos. A literatura revisada corrobora com esses achados, destacando a transição necessária dos métodos tradicionais de ensino para abordagens mais ativas e interativas. A análise de abordagem dos jogos interdisciplinares demonstra como métodos de ensino ativo e participativo podem complementar e enriquecer o ensino tradicional. Esses métodos permitem uma integração efetiva de diferentes áreas do conhecimento, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais conectada com as questões reais e relevantes para os alunos. Esses achados sugerem que a adoção dos jogos interdisciplinares no ambiente escolar não só melhora o desempenho acadêmico dos alunos, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento de competências emocionais e sociais ao longo da vida. A literatura revisada reforça a mudança dos métodos de ensino tradicionais para abordagens mais dinâmicas e interativas. Os jogos educacionais, ao integrarem conhecimentos de diversas disciplinas, oferecem uma experiência de aprendizado envolvente e contextualizada, alinhada com as necessidades contemporâneas de uma educação que prepare os alunos para lidar com a complexidade do mundo atual. Este estudo contribui para a literatura existente, ao enfatizar a importância dos jogos interdisciplinares como uma prática pedagógica inovadora e eficaz. Ao promover uma aprendizagem ativa e significativa, esses jogos não apenas melhoram o desempenho acadêmico, mas também desenvolvem competências emocionais e sociais, fundamentais para a formação integral dos alunos. Recomenda-se, portanto, que os educadores e formuladores de políticas educacionais considerem a inclusão de jogos interdisciplinares no currículo escolar, visando o ensino mais adaptado às demandas educacionais e sociais contemporâneas. Além disso, a integração dos jogos interdisciplinares pode impulsionar a inovação curricular, estimulando a criação de novos materiais didáticos e estratégias pedagógicas que atendam à necessidade e interesse dos estudantes. Ao envolver o aluno em atividades lúdicas e colaborativas, os educadores podem criar um ambiente de aprendizado mais inclusivo e equitativo, onde todos os alunos têm a oportunidade de participar ativamente e desenvolver as habilidades de forma integral. Assim, a adoção dos jogos interdisciplinares pode não apenas transformar a experiência do aprendizado, mas também para contribuir para a construção de uma educação mais justa e democrática. Agradeço a oportunidade de partilhar essa jornada com vocês e estou à disposição para responder qualquer pergunta.